Podcast Mais Profundo, um espaço onde vozes reais ganham destaque, histórias emocionantes são contadas e sonhos podem se tornar realidade. O teu momento pode estar mais perto do que imaginas. Vem fazer parte do Mais Profundo, onde as histórias ecoam e os sonhos ganham asas. TV Calouenda, da comunidade para o mundo. Boa noite, sejam todos bem-vindos a esta edição do podcast Mais Profundo. Hoje o cenário é diferente, porque o nosso convidado de hoje é o presidente do Partido Democrático Unido e também coordenador da comissão instaladora do projeto político PDU, PDU, que eu falo do Paulo Garcia. Paulo Garcia é o nosso convidado de hoje para falar um pouco do Partido Democrático Unido e vamos poder perceber como é que está o partido, né? Então está aqui o nosso presidente e o coordenador da comissão instaladora para nos contar na primeira pessoa sobre o seu partido. Paulo Garcia, seja bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado. Ok. Já agora, como está o PDU? Estruturado, motivado, credenciado à comissão instaladora e prontos a arregaçar as mangas e a trabalhar. Temos informações de que não participaram nas eleições de 2022. Quais foram as razões? Prontos, já agora, não é? Saudar todos os angolanos. Também endereçar aqui a nossa mensagem de solidariedade para com as famílias que perderam os entes queridos nas últimas calamidades. Uma situação que assolou o país pela primeira vez. Queremos mobilizar também aqui a sociedade civil no sentido de unirmos-nos agora no espírito solidário para apoiarmos as famílias que ficaram desalojadas, porque Angola é tudo que nós temos. Devemos ser unidos, patriotas e nos ajudarmos uns aos outros. Respondendo à questão que me colocou, para isso vamos recuar no tempo para dizer que o nosso partido é fundado a 20 de maio do ano 2020. Não participamos em 2022 porque nós mesmos entendemos que não tínhamos ainda a estrutura suficientemente montada, porque a política é uma atividade que deve ser exercida com ética e dignidade, sendo que a dignidade da política consiste em trabalhar para a dignidade da pessoa humana. Defendemos esses princípios e é importante que nós tivéssemos que ter estruturas sólidas para não ser como muitas das vezes acontece, os partidos aparecem e depois das eleições desaparecem. Então nós procuramos estruturar melhor e agora estamos prontos para o próximo pleito eleitoral. Ok. O cenário político está muito saturado. Qual é a razão do surgimento de mais um partido que é o PDU? Qual é o real motivo? Pois, Angola é uma república democrática de direito, não é? A Constituição prevê que qualquer cidadão nacional livre das suas faculdades, não é? Possa e que queira fazer parte da vida ativa da política nacional, desde que reúna os requisitos exigidos pelo Tribunal Constitucional, não é? Possa sim organizar-se como partido político para poder fazer parte da democracia. A democracia não limita, não é, o surgimento de partidos, até porque a democracia é liberdade. O nosso problema não é o surgimento de vários partidos. A nossa questão, em particular em Angola, é o comprometimento dos patriotas que vêm à frente destes partidos. Porque nós precisamos revitalizar a nossa democracia, precisamos trazer sangues novos, trazer uma nova roupagem, não é? Trazer uma nova dinâmica para a nossa democracia, e é muito normal que surjam partidos novos. Okay. Muito normal. A título de exemplo, qual é essa dinâmica que o PDU já está a levar a cabo? Pronto, essa dinâmica tem muito a ver também com a mudança de mentalidade, não é? O posicionamento político, não é? Diferenciado, e sobretudo a união e a solidariedade é muito importante, que
que nós entendamos que todos nós somos chamados a cada vez mais construirmos um Estado verdadeiramente democrático de direito. O PDU, em particular, é um partido de jovens, muito preocupado em criar uma dinâmica diferente. E nós temos estado a levar a cabo uma série de atividades de solidariedade, não é? Porque entendemos que aquilo que a Constituição prevê, os partidos na oposição têm a responsabilidade de contribuir, criticar e apontar soluções para que o país ande. Ok. É ainda um projeto político? Qual é, pronto, para quando poderão se tornar partidos e a fim de concorrer nas eleições de 2027? Pronto, isso depende do Tribunal Constitucional. Nós estamos credenciados, estamos agora na recolha das assinaturas a nível nacional. Então, logo concluímos as assinaturas, cabe ao Tribunal Constitucional, não é? No seu direito legal, assim então entender quais são os partidos que tiverem em melhores condições para poderem ser legalizados. Nós fizemos a nossa parte até o momento e vamos continuar a fazer para chegarmos a esse objetivo. A nível de recolhas de assinaturas, a quantos porcentos já estão? Nós já estamos a 65%. Ok. Estamos bem, porque o nosso partido é de jovens e trazemos uma mensagem de confiança e certeza. Ok. Por isso é que disse que é importante que os novos partidos tragam mudanças, tragam diferença. A juventude angolana evoluiu muito e os políticos devem seguir esta evolução. Contudo, dizer que fruto desta nossa dinâmica, nossa visão, que tem de ver com a questão de conceitos inovadores para a nossa democracia, tem feito com que os jovens então entendam que há necessidade de depositar confiança no nosso jovem partido que veio para ficar. Ok. Estamos a falar de política e o nosso cenário. Temos visto muitos partidos prontos na luta para conseguir alguns lugares no Parlamento, outros já até tornarem-se partido de governo, mas a pergunta que fica, e o caro seguidor quer saber, qual é assim o grande diferencial do Partido Democrático Unido para os cidadãos? O que é de diferente que vocês vão trazer que outros partidos não tenham trago? Pois, conforme estou a referir, inovação. Nós temos um desafio que trazemos para o país, não é? Que é os caminhos para a construção de uma nova Angola. Nós destacamos 3 pontos muito importantes, que o primeiro é a mudança de mentalidade generalizada. Exato. E o segundo ponto é o patriotismo. E o terceiro ponto é a união. O Partido Democrático Unido é um partido de centro, que tem como principal prioridade, não é? Estabelecer equilíbrio entre a esquerda e a direita, né? Privilegiando o diálogo profundo. Nós vamos trazer essa vertente de formas a salvaguardarmos também os valores democráticos, não é? Bem como políticas sociais assertivas e as garantias individuais. Inovações, muitas inovações, como disse, somos um projeto ainda, tão logo nós sermos credenciados, muitas novidades vamos ir trazendo. Agora temos uma planificação a nível da nossa comissão instaladora, que vamos fazer a apresentação junto das universidades em Angola, sociedade civil, começando por Luanda, deste desafio, que é os caminhos para a construção de uma nova Angola, que é urgente. A Angola só vai avançar se nós mudarmos de mentalidade. Todos nós, políticos, sociedade civil, religiosos, temos que mudar de mentalidade, entender que o país não é só meu, é nosso. A riqueza não é só minha, é nossa. O poder não é só meu, é nosso, porque ele é rotativo. A oposição não é só minha, é nossa, porque ela não é estática, não é? Então nós temos que partir desse princípio de que devemos ver Angola no espírito coletivo,
São essas dinâmicas que vamos trazer para que nos diferenciamos dos outros partidos. Esperamos que os outros partidos adotem a mesma postura, porque vai visar uma maior integração social, reconciliação nacional, que é uma das nossas maiores preocupações, que os angolanos estejam verdadeiramente reconciliados. A título de exemplo, o grande objetivo aqui para vocês, enquanto projeto, é chegar à presidência da República. Por isso é que somos partido. Todo partido luta para isto. Quando a gente entra para uma competição, obviamente é para vencer, mas sem precipitação. Nós somos meninos ainda na política e devemos reconhecer que temos muito caminho a percorrer, mas é importante que devemos começar agora a demonstrar as nossas credenciais, porque a política é um compromisso muito sério, como já disse. E nós não queremos ser um partido que veio, depois das eleições, desaparece, até porque, conforme fez referência bem, nós existimos desde 2020, não caímos de paraquedas. E estamos aqui a nos preparar para nos manter, respeitando também agora esse período de transição geracional, não é? Há uma geração que lutou pelo alcance da nossa independência, que nós agradecemos muito, que tem as credenciais bem identificadas pelos 3 movimentos da luta da libertação nacional. Agora, a responsabilidade para o futuro, o desenvolvimento do país, recai na juventude. Certo. Não é? Então, eu acho que não é hora de cobrarmos mais a essa geração, porque viveram momentos distintos aos nossos, não é? E esperamos que a juventude se encontre diante das dificuldades para assim encontrarmos saída para os problemas que o nosso país enfrenta, tendo a juventude o principal motor para alavancar então o crescimento, o desenvolvimento e a estruturação do país. Mas já estão a preparar, por exemplo, eu sei que está convicto de que se tornarão partido. Sim. Está convicto disto. E já estão a preparar aí a máquina para a mobilização de novos militantes. E, aliás, estão com quantos militantes agora? Membros, no caso? Membros. Nós sabe que a Comissão Instaladora não permite apresentar dados estatísticos, não é? Porque é apenas recolha de assinatura para o partido, a inscrição do partido político. Mas nós já temos perto de 3.500, eu disse estamos acima de 15 mil, não? São 7.500. Sim. Estamos perto de 4.000 assinaturas. Exato. E dizer que temos feito um trabalho de profundidade, não é? Nós primeiramente levamos a mensagem, até porque as nossas páginas não nos deixam mentir. Exato. Nós temos tudo postado, a gente desde 2020 que vemos já mobilizar, de formas a ter pessoas que acreditam e confiam no nosso projeto, que não vem como uma mera aventura, não é? E nós estamos calmos, a trabalhar com serenidade, confiança, porque estamos cientes de que em 2027 vamos sim fazer parte do nosso, ou será o nosso primeiro pleito eleitoral, que esperamos vir a ser o primeiro de muitos. Ok. Um pleito eleitoral muito desafiador, e a questão que se segue é: o Partido Democrático Unido está preparado para enfrentar diretamente o poder dominador, ou será silenciado e nunca mais vamos ver o partido, ouvir falar de vocês? Nós somos um partido democrático. Eu entendo que tudo quanto é conceitos relacionados à democracia, até porque o artigo 17º da Constituição da República é muito claro em dizer que os partidos políticos têm direito à igualdade de tratamento por parte das entidades que exercem o poder público, não é? Bem como o direito à oposição democrática. Essa narrativa de que o Estado faz os partidos desaparecerem, nós não defendemos bem isso, porque o mais importante aqui é o comprometimento dos partidos, não é? A gestão, sobretudo, a responsabilidade social e patriótica define muito. Não é? Não temos prova até o momento. Eu não tenho provas de que o partido no poder fez desaparecer um partido, não é? Até que se tem essas provas, mas nós temos uma Constituição que é obrigação fundamental de todos nós
e também, sobretudo, o próprio Estado, o governo em si, subordina-se à Constituição. Então é responsabilidade do Estado cumprir e fazer cumprir a Constituição. Exato. Então fazer desaparecer um partido político por vontade política seria um atropelo grave à Constituição da República. O que esperamos é nos organizar melhor. Tudo passa por uma organização, porque temos aqui um exemplo muito claro. Há dias estive num podcast em que eu mencionei o maior partido na oposição, que é a UNITA, que é oposição há quase 50 anos. Exato. Pese embora não chegue ao poder, mas é de muita consistência como oposição. Então, quem surge, imagina se tivermos aqui 8 ou 10 partidos como a UNITA. Será um passo muito grande para a nossa democracia, não é? Partidos, quando digo como a UNITA, digo no sentido democrático, não é? Partidos que consistem, que permanecem depois das eleições, partidos que estão sempre vivos. Não é? Então, o mais importante é o patriotismo e comprometimento. Não vemos as coisas como tudo no lado de oportunismo. A política não é uma oportunidade para as pessoas realizarem os seus anseios pessoais. A política não é uma oportunidade para as pessoas saírem do choque, como se diz na gíria, não é? A política é um compromisso muito grande para com a nação, porque ela tem dignidade e a dignidade da política consiste em trabalhar para a dignidade da pessoa humana. Mas vê essa realidade nos presidentes dos partidos? Acha que eles têm esse compromisso com a própria política e o grande objetivo de um partido político? Acha que os presidentes têm essa responsabilidade? Esse é um desafio para todos os partidos que vão surgir agora, porque nós temos uma forma de fazer política à moda antiga, não é? Quando digo a moda antiga, porque nós hoje vemos dois partidos políticos a se evidenciarem nos últimos 50 anos. E somos um país democrático, devia ser vários partidos, não é? São questões que, para nós como jovens, não nos remetem a críticas, mas devem nos remeter a um posicionamento diferenciado para mostrar a estes partidos que a democracia é liberdade, não é? Mas é responsabilidade também, não é? É importante, eu já referi atrás, que nós temos que mudar de mentalidade de forma generalizada. Temos que entender que o país não é nosso, não é meu apenas, aliás, é nosso. Tudo quanto tivemos que fazer em termos de ação, temos que enquadrar sempre na perspectiva coletiva. Nosso partido não vai se refugiar em críticas. Muita coisa vai mal no país, obviamente, mas já não é hora de críticas, porque as críticas já mostraram que não são O método de resolver as coisas mais eficazes, não é? Sim. Então nós temos que apontar soluções, não é? Todos nós temos que apontar soluções. Podemos governar mesmo estando na oposição. Mas não acha que esta técnica ou esta tática de estar alinhado a esta perspectiva poderá sofrer retaliações, uma vez que pode te associar ou vos associar ao partido no poder? Porque Não. geralmente agora quem fala verdade sobre o que está bem, é conotado de forma negativa. A soberania reside no povo. É o que eu disse, nós não existimos para criticar nem combater outros partidos. Não. O nosso foco aqui não é estar contra o MPLA, nem estar contra a UNITA, nem muito menos contra a FNLA, não é? Pouco se fala da FNLA, mas devemos respeitar isso. Mas estão num jogo, e todos são jogadores, De fato. a luta política, né? Em política devemos ter adversários, mas nunca inimigos políticos, não é? Então, o combate aqui é para chegar atingir o poder. E isso não passa necessariamente por combatermos entre nós, ou levamos a política no lado pessoal. O que temos verificado nos últimos anos no nosso país é que temos levado a política para o lado pessoal. Então o nosso partido vai tem um outro conceito, a nossa ideologia é diferente, porque nós somos de centro, é estabelecer o equilíbrio, privilegiando o diálogo. Nós temos que conversar. Nós temos um país que tem deficiências muito, muito graves, porque nós estamos a nos comunicar muito mal. Nós não estamos a nos ver como irmãos, estamos a nos ver como inimigos, não é? Então o nosso partido vem com essa vertente. Se reconciliar os irmãos, isso faz de nós levante inimigos. Esse é um conceito muito estranho para qualquer ser humano. Nós só queremos reconciliar, queremos atingir, como democráticos, trazer paz
é governar futuramente com tranquilidade, para dar dignidade às pessoas, mas enquanto for oposição, é procurar estabelecer o diálogo entre todas as forças políticas vivas no país. Ok, muito obrigado. Eu vou convidar para beber um copo com água, enquanto vou fazer aqui um apelo a quem nos acompanha agora. Mais uma vez, boa noite. Nós estamos a conversar com o presidente do Partido Democrático Unido, o Paulo Garcia. Está aqui a nos fazer perceber da origem do seu partido. O PDU, aliás, ainda é um projeto político que a qualquer momento poderá se tornar partido. Estão já com mais de 3 mil assinaturas, né? É isso? Sim. Então, são 7.000 assinaturas que é necessário. 7.500. 7.500 assinaturas. Portanto, é um desafio instante. Mas o grande objetivo da vossa insistência para materializar o PDU como partido é mesmo para salvaguardar interesses coletivos, e estamos a falar das necessidades reais da nossa população. De fato. Assim, de modo atuante, prontos, digamos que se tornaram agora partido governo. Qual será a primeira implementação para que essas políticas surtam efeitos na nossa população? Certo, caríssimo. Os problemas da Angola estão identificados. Todos nós conhecemos os nossos problemas, não é? Só precisamos de vontade e patriotismo. Nós temos que ter orgulho em fazer melhor para o nosso país, não é? Estando no poder, é óbvio que a primeira coisa que nós temos que fazer é congregar todos os angolanos. Não é? Nós temos que estar unidos. Nós temos Mas isso é um problema, congregar os angolanos? Estamos a viver isto? Não, nós sentimos que ainda não estamos reconciliados. Nós temos que estar unidos para avançarmos, não é? Quando nós nos vimos ainda como inimigos, não é? Por exemplo, nos combatemos entre irmãos, não estamos reconciliados. Eu não posso trazer um programa de desenvolvimento, certo? Quando os meus irmãos angolanos me veem como inimigos. Significa dizer que esse programa tem muitas hipóteses de falhar, porque vai haver boicotes, vai haver sabotagem. Então é importante que nós estejamos reconciliados. Primeira coisa, temos que estar reconciliados. Por isso é que trazemos ali o desafio para todos os angolanos, que é os caminhos para a construção de uma nova Angola, que passa necessariamente pela mudança de mentalidade generalizada. Nós temos que entender isso, e depois o patriotismo. E para depois passamos para a união. Os angolanos têm que estar reconciliados. Se não estivermos reconciliados, nem passo vamos dar para o fortalecimento da nossa democracia. Mas eu estou agora assim um pouco... Não consigo perceber quando fala que os angolanos não estão reconciliados. A título de exemplo, a que é que se refere? Está a se referir em quê? Temos problemas em tratar as coisas pelos nomes. Nós estamos aqui hoje a fazer política, a falar de política e a fazer política por hoje. É graças aos 3 movimentos da luta de libertação nacional. Certo. O MPLA, a UNITA e a FNLA são movimentos muito importantes para a dinâmica do nosso país. Okay? Nós hoje vamos ser oposição, mas vamos encontrar uma oposição que é oposição durante muitos anos, não é? Devemos todo o respeito. Mas é importante que esses partidos superem as suas diferenças, okay? Porque nós esperamos um dia governar com todos. E conforme fez a questão, para entender melhor porque que não estamos reconciliados, não é? Que nós temos aqui elementos ainda que devem ser vistos com muita seriedade, não é? Os partidos existentes precisam ultrapassar algumas questões que, de certo ponto, a esta altura, nós como jovens já não nos interessam. A título de exemplo, já não interessa para nós hoje que o 27 de maio de 1977 assombra a nossa realidade. Até as crianças, né? Fato. Já não importa que a sexta-feira, não é? Dizem do Partido UNITA, das queimas às bruxas. Exato. Essas narrativas já não interessam para nós. Quando alguém diz que o Jonas Savimbi, por exemplo, comia pessoas, Agostinho Neto fez e desfez, são narrativas que atrasam o nosso progresso. E essas narrativas são muito defendidas por partidos que
deviam, não é, nos dar, novo que somos, nos dar um outro exemplo, um outro posicionamento. Mas a história não apaga-se? A história não apaga-se, mas não pode, o nosso passado Ou não pode, precisamos relembrá-la para aproveitamento político? de facto, o nosso passado não pode assombrar o nosso presente. Porque nós temos um passado que devia servir de lição para todos nós. Nenhum angolano a esta altura gostaria de viver o que vivemos. Então temos que entender que é a hora de sentarmos à mesma mesa para ultrapassarmos definitivamente e nos perdoarmos verdadeiramente. Ok. Mas há relatos, e falou e muito bem, que precisamos estar reconciliados e defendeu essa tese. Por exemplo, está também a assegurar ou a garantir de que poderia, por exemplo, nesse governo, o partido do governo chamar outros membros de outros partidos para governarem juntos? Há essa possibilidade? Pode ser? Claro, nós Já vimos informações de que partidos, por exemplo, a UNITA, terá negado, alguns membros da UNITA terão negado funções de destaque no governo. aí dá razão o senhor jornalista aquilo que eu disse, que nós não estamos reconciliados. Sim, onde é que está o problema? O problema é antigo, é histórico e é político. Por isso é que nós jovens agora devemos fazer diferente, não é? Esse problema a nós, jovens, não nos diz respeito. É um problema da UNITA e do MPLA. O que nós apelamos é apenas que respeitem a soberania popular. Okay? Respeitem a vontade do povo. O país tem que andar. De certa forma, isso tem afetado muito com que o país dê a passo. Exato. Então é importante que esses partidos, não é, agora, nessa transição geracional, revitalizam, não é? Olham o país de outra forma para poder ultrapassar essas quesilhas. Por exemplo, em autarquias todo mundo participa. Se nós temos aqui instaurado o poder autárquico, não é? É claro que todos os partidos na oposição teremos vários e vários representantes dos partidos a terem o cargo do destaque. Aí teremos uma governação participativa, não é? Então, isso é uma questão que carece mesmo de diálogo profundo. Yeah. Caso o PDU se torne partido, as autarquias serão uma realidade. Caso nos tornemos governo, claro. Como jovem. Claro que sim. Nós devemos descentralizar as coisas. Por isso é que eu disse, nós temos que ver o país não como o meu, mas como o nosso. Não é? Nós hoje vemos uma concentração absoluta de quase tudo em Luanda, quando o país é Angola. Não é? Então é importante que nós distribuímos não só as riquezas do país, em termos materiais e estruturais, para todo o país, bem como também descentralizamos os poderes políticos, os poderes judiciais e por aí afora. Yeah. Eu gostaria aqui de dizer algo que eu sempre desejei. Caso nós viemos ser governos, eu teria a coragem, não é? Com a nuance, com a autorização do povo, porque é o soberano, de criar três capitais nacionais. Três capitais nacionais, onde o Ambo, o Lubango e Benguela seriam, como outras, né? Seriam as províncias mais privilegiadas para descentralizar, que seja o poder político, o poder comercial, não é? Porque nós temos que descentralizar as coisas. Nós temos aqui que ver as coisas agora numa perspectiva atual. O mundo está numa velocidade de cruzeiro e nós devemos seguir essa rotação. E nós estamos muito paralisados no tempo. Okay. O nosso país é muito jovem, e não se pode aceitar que um país tão jovem andamos ainda aqui a tatear quando nós temos uma juventude com muita dinâmica, só falta vontade política para o país avançar. E a vontade política, podemos atribuir essa culpa a quem? Não, nós temos que ver essa questão já não na perspectiva crítica, não é? Porque nós andamos muito nisso, não Sim. é? Vamos deixar... O erro está feito. E quando falamos dessa forma, as pessoas interpretam que estamos a defender o regime. Não, é exatamente nós queremos equilíbrio, não é? Já criticamos muito, já criticamos muito, já se falou muito, agora precisa de ação.
Quem está a governar, até certa forma, leva a maior culpa. Nós não podemos culpar quem está na oposição, mas também podemos atribuir responsabilidades, né, que não sejam criminais, né, mas responsabilidade do ponto de vista de participação por quem esteja na oposição em fiscalizar melhor. É nossa obrigação como oposição fiscalizar, criticar, obviamente, mas as críticas devem ser acompanhadas com indicadores de solução. Ok. O que o país precisa agora é solução. Os partidos políticos, e vamos falar dos principais partidos políticos na oposição, eles vão por esse lado criticar e apontar solução? Ou simplesmente criticar? Principalmente nessa época que estamos a nos aproximar. Olha, eu sobre essa questão gostaria que, não é, se fosse um pouco, não tivéssemos aqui com os partidos para se defender, certo, não é? certo. Porque nós queremos, como jovens, nós estamos a nos focar em nós mesmos, Exato. não é, com maior preocupação para a juventude e o povo angolano em geral, não é? Todos nós falhamos no país, todos nós erramos no país, né? Mas agora é hora, nós estamos a ter essa motivação, é hora de a gente arregaçar as mangas e trabalharmos, porque eu cresci a ouvir críticas sobre a má governação do MPLA, não é? E não podemos nos orgulhar porque é uma governação que para nós jovens, não é, não garante, até o momento não conseguiu suprir os nossos anseios, não é? Quando assim acontece, são aspectos negativos, não é? Mas existem coisas boas que também foram feitas, não é? Mas essas coisas boas, quem tem que aqui assinalar é o povo, não é? E sobretudo, os militantes, o representante do próprio partido do MPLA, não é? Para poderem defender-se, não é? Nem tudo foi mal, mas muito, ou a maior parte das coisas foram mal feitas, não é? Porque nós temos um país que em 24 anos de paz efetiva, não é? Ainda tem problemas estruturais muito graves. E não se percebe porque houve uma ansiedade muito grande por parte da juventude, não é? Sobre a governação do presidente João Lourenço. E infelizmente, a esta altura, fazer um balanço, não é? É negativo, é óbvio, não é? É negativo ao passo que os jovens não se revêem ou não viram os seus anseios a serem materializados de forma efetiva, não é? Mas vários aspectos positivos nós devemos destacar. Aqui também fazer um enquadramento que as oposições não servem simplesmente para criticar, não é? Nós às vezes, é por essa razão que se leva aqui a política no lado pessoal, não é? Porque nós hoje somos oposição, vamos criticar, amanhã quando nós chegar ao poder também vamos ser criticados. Então, por isso é que nós, o Partido Democrático Unido, existimos, não é? Mais do que querer avançar e desenvolver o país, é estabelecer equilíbrios, porque a nossa política está muito pessoalizada, não é? E dessa forma fica difícil. Porque tudo por nada levamos no lado pessoal. Se eu aqui emitir uma opinião que aponta alguma coisa bem feita pelo MPLA, serás apedrejado. Sou conotado como apoiante ao MPLA. Se apresentar aqui alguns aspectos que também apontam a UNITA de forma positiva, seria conotado como apoiante da UNITA. Então nós temos que rever o nosso posicionamento político, porque em democracia a própria Constituição é clara em dizer que os partidos da oposição devem fazer oposição democrática, não é? E sobretudo criticar e apontar soluções. Falando em soluções, eu às vezes quando entro para as redes fico assim, me deparo com várias questões que têm que ver com os internautas. Eles dizem que, afinal de contas, qual é o papel, por exemplo, e ele aponta um maior partido na oposição, qual é o papel da UNITA, por exemplo? Qual é o real papel? O que é que eles fazem enquanto partido na oposição? Eu fico sem perceber se é apenas criticar ou encontrar solução, porque já o PDU está a trazer uma outra abordagem que agora já criticamos muitos, né? Agora precisamos arregaçar as mangas para trabalharmos e podíamos até trabalhar juntos, mas não é o que se vê. Então, gostaria de saber aqui qual é o real papel de um partido na oposição.
acabei por destacar, e até Hum. porque o real papel de um partido na oposição está na Constituição. Exato. Está na Constituição, é fazer oposição, é fiscalizar as ações do Estado, Aham. fiscalizar as ações do governo. Não é? O governo deve ser fiscalizado e aceitar ser fiscalizado porque é um direito constitucional das oposições. Que seja da sociedade civil também podem fiscalizar, não é? Mas, sobretudo, os partidos na oposição têm este papel: fiscalizar e criticar. Sim. E, sobretudo, apontar alternativas. Temos que apontar alternativas. Então, a fiscalização não pode ser como se estivéssemos a preferir insultos. Ok? A fiscalização não pode ser como se estivéssemos a diminuir quem está no poder. Porque isso depois muda. Amanhã vamos estar lá. O nosso opositor terá que ter as mesmas ações que nós tivemos enquanto na oposição, não é? Para nos obrigar a trabalhar, mas respeitando os princípios democráticos, respeitando, sobretudo, a Constituição. Ok. Sente que a nossa sociedade, o povo angolano, no caso, está preparado para mudanças políticas, por exemplo, o MPLA deixa de ser partido do governo, agora surge um outro partido, assim como o PDU. A população está preparada, o povo angolano? O povo está preparado. Só para dizer aqui, a Constituição, no seu número, o artigo 1º da Constituição, é muito claro. Diz que Angola é uma república soberana e independente, baseada na dignidade da pessoa humana e na vontade do povo angolano. Quer dizer que a soberania reside no povo. Quem deve decidir isso é o povo. Quem deve decidir, se o MPLA está no poder até agora, até que se prove fraude eleitoral, então o povo é que está permitido. Porque Ok. o povo é o soberano. Quem vai votar é o povo. Nós somos partido, quem vai votar em nós é o povo. Quem vai nos pôr no poder é o povo. Quem vai pôr no poder um outro partido ou a continuidade do MPLA, o povo é que define isso. Por isso é que nós devemos aqui ter muito cuidado quando nós prestamos declarações públicas que influenciam negativamente as pessoas, não é? Porque o povo angolano não é leigo. Nós temos uma sociedade, uma juventude muito aberta, não é? Fala-se muito em questões de fraude eleitoral. Exato. E nós, como partido políticos, que estamos agora a procurar também nos estabelecer, isso não podemos estar isento disso. Não é? É uma preocupação muito grande sobre fraude eleitoral, mas é um fenômeno que deve ser estudado. Por isso é que nós vamos aprofundar muito o diálogo. Deve ser estudado porque as transições geram desenvolvimento. Não é? Mas é importante que nós devemos tratar dessas questões de forma que são sensíveis, de forma madura e responsável, não é? Porque todos nós queremos chegar ao poder, não é? Mas existem pressupostos, existem elementos que não se devem ser ignorados, não é? Porque o povo deve ser respeitado, a soberania da República deve ser respeitada, e é importante que os partidos devam entender que as transições de poder ou as alternâncias devem ser preparadas na base. Nós devemos aqui nos questionar como está feito em Angola. Será que temos uma base estruturada para a alternância? Quando falo base estruturada para a alternância, estamos aqui a dizer num conjunto de elementos que proporcionam um ambiente democrático saudável. Ok. Onde as fraudes em nenhum momento são apontadas como fator destabilizador ou que condicionam o processo democrático no país. Então é importante que nós devemos ter muita atenção, mas muita atenção mesmo, porque o nosso país está a entrar num período muito sério de transição, então nós temos que ter um posicionamento ético e patriótico diferenciado. Muito bom. Paulo Garcia, está a ser uma honra conversar consigo e podermos perceber aqui a sua visão no que toca à política angolana e também perceber um pouco sobre o PDU, que queremos nós, né? Auguramos que se torne partido e a luta continua. E gostava de fazer assim uma questão importante. João Lourenço toma poder em 2022, penso isso, né? E os jovens ansiavam, né? Perspectivavam, né? Grandes mudanças no país. Desta realidade, assim, 2 ações ou 3 ações que o presidente João Lourenço
executou e que lhe foram satisfatórias? Caríssimo, pronto, quando se fala do presidente João Lourenço, esquece do partido MPLA, não é? Não, vamos entrar com o Pois, partido. era bom que se enquadrasse sempre isso em Angola, Exato. o MPLA, Exato. ok? E sabemos que o MPLA é liderado pelo presidente João Lourenço e que é o chefe do executivo, presidente da República. Sim. Mas o MPLA, não é? Não, a destacar aqui alguns aspectos. Houve aqui alguns avanços. Vamos ver. Hoje já existe uma maior abertura, sobretudo, à liberdade de expressão. Isso é um avanço muito grande. Na era do presidente José Eduardo Santos, não é? Olha, eu vou aqui ratificar para dizer engenheiro José Eduardo Santos. Fala-se muito na primeira pessoa, como nos debates, como se fossem amigos. É importante respeitar as entidades. O engenheiro José Eduardo Santos, no seu consulado, havia muito mais bloqueio nesse quesito, liberdade de expressão. Já na era do presidente João Lourenço, não é? Já nota-se mais abertura para o diálogo. Não é? A informação já chega, né? Já chega, as pessoas já falam mais, e apesar de que também temos aqui algo a assinalar, alguns excessos. É importante que nós entendemos que liberdade não é libertinagem. Não é? Então, nós queríamos muito que tivéssemos liberdade de expressão e já temos alguns avanços que já é considerável, não é? Mas que tem sido muitas das vezes mal interpretado. Tem havido muitos excessos. E algumas coisas, né, que podemos destacar que houve avanços, houve sim avanços. O problema agora falando como oposição, não é? Porque nós seremos oposição, estamos a trabalhar para isso. Certo. O problema do partido MPLA, eu sinto que é fazer as coisas muito de forma politicamente falando, a ver com campanhas, não é? Os projetos nacionais devem ser projetos feitos a pensar numa nova Angola. Porque quando nós vamos para uma governação, assumimos uma governação, nós temos que trabalhar com o tempo. Só vê agora, o tempo passou, o presidente João Lourenço tem fim de mandato. Então temos que trabalhar com o tempo. Cada minuto, cada hora conta, tudo conta, não é? Na governação do presidente João Lourenço, eu sinto que falhou muito isso, não é? As obras, foram feitas várias obras, não é? Hospitais e muitas coisas, mas a planificação de tudo quanto foi feito, não é? Não foi alinhado àquilo que é a necessidade da população, não é? Quando o povo precisa de estabilização econômica, quando o povo precisa de diversificação da economia, maior aposta na agricultura, nós gastamos dinheiro, por exemplo, em fazer estádios, né? Por exemplo, em fazer vários hospitais. Quando a prioridade, nós conhecemos países que, por hoje, não é? Já, as redes sociais já possibilitam, temos essas informações. E até porque vemos vários angolanos vão fora fazer consultas em centros normais, mas o problema é a humanização dos serviços, não é a estrutura como tal, não é? Então são projetos que são benéficos para o país, mas que não vão de acordo ou não foram de acordo com aquilo que são as reais necessidades da população. Então, para isso era necessário que o executivo, a governação João Lourenço, estivesse muito mais próxima da população, não é? E procurasse resolver os problemas de base. Porque, olha, até porque a Constituição está no artigo 11º da nossa Constituição, que diz sobre as tarefas fundamentais do Estado, que é tarefa fundamental do Estado criar políticas que visam, então, erradicar ou acabar com a pobreza, não é? E, sobretudo, essas políticas estão viradas mais para os grupos mais vulneráveis. Exato. E nós hoje estamos a ver os angolanos cada vez mais a entrarem em situações de extrema vulnerabilidade. Não é? Então, são questões que nos levam a crer que as ações, várias ações que o MPLA, que o executivo do presidente João Lourenço fez ou fizeram, foram ações que, do ponto de vista estrutural, deram outro prestígio para o país,
mas do ponto de vista social não impactaram na vida das pessoas. Ok. Já em gesto de conclusão, nós agora estamos a ser vistos por muitos internautas atentos a questões políticas e eu gostaria de fazer a seguinte pergunta. Por que eles, que nos acompanham agora, que serão possíveis membros do partido PDU, por que eles deveriam acreditar em vocês, né? E não considerar que é um projeto político que vai falhar? Pois. Caro jornalista, respondendo os internautas, Uhum. nós hoje temos uma outra forma de ver a política. Exato. E nós, Partido Democrático Unido, jamais vamos trazer narrativas que visam apenas distrair as pessoas. Não. Nós somos pessoas muito comprometidas, por isso é que nunca tivemos pressa. Nos fundamos em 2020 e estamos aqui a trabalhar até agora. Nós esperamos que as nossas ações, as nossas participações políticas e não só, não é que sejam determinantes para a escolha, não é? A opção da população é aderir ao nosso partido. Nós não vamos vender sonhos, não vamos aqui garantir falsas esperanças. O que nós queremos enquanto partido é dar à juventude certeza e confiança. Mas para isso temos que trabalhar. Nós temos que trabalhar. Um dos nossos principais objetivos, nós estamos, mesmo agora, não estamos ainda legalizados como partido, apenas como comissão instaladora, mas já estamos a pensar na continuidade. É muito importante que as pessoas voltem a confiar nos políticos angolanos. Para isso, os políticos angolanos devem mudar de postura e nós queremos entrar nesta lide política com uma outra postura para que os jovens se revenham em nós. E um dos primeiros passos vai ser esse, depois das eleições. Não é? Nós esperamos fazer história neste nosso primeiro pleito eleitoral, porque nós somos jovens que fomos, já afirmamos em alguns pontos, jovens que vivemos também em outras latitudes. E entendemos que devemos contribuir para Angola. Está aqui dentro de Angola. Em vez de estarmos lá fora a apontar dedo, ajudar a fortalecer as economias europeias que já estão fortes, não é? Nós devemos ajudar o nosso país. Porque o nosso país precisa muito de todos nós. Então, nós queremos trazer esta dinâmica. Certo. E fruto disso, as pessoas vão analisar se realmente impactam as nossas políticas, se esse partido lhes garante confiança, certeza, sobretudo, para aderirem à nossa força política. Ok. Muito obrigado, Sr. Paulo Garcia. Foi uma honra falar consigo e poder perceber mais um pouco sobre a vossa... o vosso projeto político e certamente que os nossos internautas estão satisfeitos com as declarações aqui feitas. Assim rapidamente, tem alguma coisa que quer deixar ficar ou antes que a gente termine? Sim, está quente, está quente. Yeah. Significa que tem trabalho. O país tem trabalho. Nós temos que trabalhar, temos que suar. Tá quente. Paulo, sim, senhora. Está quente, isso é bom. Sim. E olha, dizer já que nós temos um país com um dos maiores climas a nível do mundo. Sim, bom clima. Yeah. Temos que trabalhar muito no turismo. Prontos. Mas estamos a trabalhar no turismo, vocês criticaram a vinda do Will Smith? Olha, eu disse, nós, Partido Democrático Unido, não nos refugiamos em críticas, apontamos soluções. Okay. E disso, qual era a solução para isto? Se calhar o país não precisa estar exposto? Precisamos muito, mas precisamos expor o país numa outra vertente, se calhar vamos falar num outro programa. Tá bom. Né? Vou deixar agora aqui uma mensagem para os nossos telespectadores, sobretudo a juventude angolana. Eu acompanho muito os programas, os podcasts, que têm sido um veículo muito importante para a transmissão também dos nossos conteúdos enquanto políticos. Não é? Agradecemos muito. E fruto disso também é que movimentou a liberdade de expressão em Angola. Não é? E essa liberdade de expressão que eu quero aqui deixar também o recado, o conselho à juventude angolana, que vamos ter muita calma. É importante que nós respeitamos os nossos mais velhos. É muito importante. Os mais velhos também erram. E no nosso país os mais velhos cometem erros. Mas nós temos que saber nos posicionar. Eu não posso faltar respeito ao meu pai porque cometeu erro. Eu devo procurar meu termo de conversar com meu pai respeitosamente. Exato. Então, pedir à juventude angolana muita calma. Eu vejo a dinâmica da juventude. A juventude quer fazer alguma coisa, não é? Mas vamos ter muita calma. Não precisamos todos ser protagonistas.
não é? Não precisamos todo mundo querer fazer a diferença, porque a política não pode ser visto como um jogo de interesse. Se nós continuarmos a andar assim, não vamos dar passo no nosso país. Então, devemos ter muito cuidado. Existem leis no país, não é? Apesar de que ainda se deva fazer muito, não é? Pelo que se fala, temos muito a trabalhar e unidos vamos conseguir, mas vamos ter muita calma, pedir aos jovens que têm estado a surgir, muitos deles, têm feito bom ativismo, mas outros não precisam seguir a onda. Vamos ter muita calma. Todos nós olhar para o país com olhos de ver. Tem muitos desafios no nosso país. Está a vir agora o próximo pleito. Vamos ver como é que vai ser. E depois das eleições, quem ganhar as eleições, dali vai se definir então o rumo do país. Jovens, muita calma. As coisas não estão bem no país, nós sabemos, não estão bem, mas vamos ter muita calma e, sobretudo, pautar por uma boa conduta cívica e moral, e os manos que têm estado também a enveredar por questões da delinquência, não é? A criminalidade, não é necessário, não é necessário. Vamos ter calma e resiliência. Não é a melhor opção partir para atos que depois nos tiram a liberdade. Então vamos ter muita calma e olhar para Angola e, sobretudo, aqui enaltecer o patriotismo. Exato. Viva! Estamos juntos? Sim, senhora, sim, senhora. Paulo Garcia, foi uma honra ter-te cá. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado. Estamos muito felizes por estar aqui conosco e sentir este nosso ar puro, né? E, caro seguidor que nos acompanha agora, muito obrigado por sua audiência. A estas horas já sabe que nós costumamos a trazer aqui o verdadeiro prato quente. Por isso que hoje o dia foi especial para falarmos de política. Esteve aqui o responsável da Comissão Instaladora do Partido Democrático Unido, que nos veio falar sobre o seu partido melhor. Portanto, por hoje esta edição fica aqui, né? Voltamos na próxima, né? É um até já. Tamo junto. Tchau. Podcast Mais Profundo, um espaço onde vozes reais ganham destaque, histórias emocionantes são contadas e sonhos podem se tornar realidade. O teu momento pode estar mais perto do que imaginas. Vem fazer parte do Mais Profundo, onde as histórias ecoam e os sonhos ganham asas. TV Calouenda, da comunidade para o mundo.